Mais um avião com mais de 100 brasileiros deportados dos Estados Unidos chega ao Brasil nesse último domingo. O dólar volta a subir depois do adiamento do tarifaço contra a Europa e a guerra contra as universidades americanas continua. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal de notícias sobre a América. Vamos falar sobre tudo que está acontecendo de mais interessante aqui nos Estados Unidos hoje. Neste último domingo, dia 26, desembarcou no Brasil mais um avião fretado pelo governo americano com brasileiros deportados, ou seja, que estavam em situação ilegal aqui nos Estados Unidos. Dentre eles, 3 já tinham problemas com a justiça no Brasil e ficaram detidos pela Polícia Federal assim que chegaram no aeroporto. Só nesse ano, desde fevereiro, quando Donald Trump assumiu até agora, foram 783 brasileiros deportados dos Estados Unidos. Isso faz parte da política de tolerância zero a imigrantes ilegais aqui no país. O governo Donald Trump continua utilizando as suas instituições, mais especificamente o Departamento de Homeland Security, o ICE, que é a Polícia Imigratória Americana, para procurar imigrantes ilegais. O foco deles, principalmente, são aqueles imigrantes que estão sendo procurados por terem cometido os crimes aqui nos Estados Unidos e foram foragidos. A gente precisa lembrar que no governo anterior existia a política de pegar o imigrante legal, deter e logo depois soltar. E isso aconteceu com muitos que já estavam sendo procurados, inclusive pela polícia, por terem cometido crimes em outros estados, diferentes daquele onde ele era detido pelo ICE. O governo atual, Donald Trump, mudou totalmente essa lógica. A partir do momento que ele detém o imigrante ilegal, já inicia-se automaticamente o processo de deportação, tenha ele cometido crime ou não. Vai lembrar que recentemente o governo lançou um programa para quem quer se autodeportar, ou seja, sair voluntariamente do país. O governo arca com os custos da viagem, da passagem de volta e ainda paga um valor de $1.000 para aquele que quer se inscrever ali no aplicativo do CBP Online e poder promover a sua autossaída, ou seja, a sua autodeportação aqui do país. Tem sido uma alternativa buscada por muitos para evitar o constrangimento da prisão, até porque existe uma discussão muito grande do uso de algemas na deportação, né? Desde que ele é detido, ele já é algemado e até mesmo dentro do avião também ele vai algemado até o seu país de origem. Então, essa questão toda gera uma insegurança muito grande e o programa tem tido cada vez mais adesão para se deportar voluntariamente, assim evitar todo o processamento, jurídico dentro dos Estados Unidos, que muitas das vezes pode até envolver a justiça criminal. Vale lembrar também que essa era uma das principais promessas de campanha do Donald Trump, quando foi eleito para o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, e com o intitulado, né, Make America Safe Again, ou seja, fazer da América segura novamente. Até porque ele atribui boa parte da criminalidade aqui nos Estados Unidos aos imigrantes e aos imigrantes ilegais, ainda que não tenha uma base jurídica ou uma base de informações para sustentar essa argumentação, mas fato é que esse é o discurso que ele utiliza e que dá a ele a possibilidade do apoio popular para continuar fazendo essas deportações. Vamos continuar ainda vendo muitos casos semelhantes e alguns aviões ainda chegarão não só no Brasil, como em diversos outros países com pessoas deportadas aqui dos Estados Unidos. E depois do anúncio do adiamento da aplicação da tarifa de 50% sobre a importação de produtos europeus aqui para os Estados Unidos, a gente vê o dólar sofrendo uma leve alta novamente e as bolsas recuperando parte do que foi perdido na semana passada. Depois da conversa de domingo que Donald Trump teve com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi anunciado o adiamento para o dia 9 de junho, tendo aí mais tempo para que ambos os lados possam negociar tarifas que sejam mais adequadas para a transação entre os 2 continentes. Essa notícia trouxe alívio também para o mercado brasileiro, onde a bolsa subiu leve 0,23%. Os investidores brasileiros continuam atentos ao que vai acontecer em relação ao IOF, após o governo anunciar o aumento para 3,5% de alíquotas que variavam aí de 0,38 a 3,28%. Esse aumento é bastante significativo e impacta bastante não só o comércio internacional, como também empresas que buscam investimento no Brasil. É uma medida que vai contrária ao que havia sido acordado pelo Brasil com a OCDE, que em 2022, através do ministro Paulo Guedes, assinou um acordo para zerar o IOF, ou seja, sobre operações internacionais, fazendo com que o Brasil pudesse, com essa e outras medidas mais, fazer parte da OCDE no futuro. Uma medida como essa de aumento da taxação do IOF para transações internacionais ou uso de cartão internacional faz com que o Brasil fique cada vez mais distante da possibilidade de se tornar membro efetivo da OCDE.
e outro destaque vai ainda para a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, tem tentado fazer uma campanha para que o euro, em boa parte, tome o lugar do dólar como moeda internacional. Não é uma operação tão simples assim, se tornar uma moeda que lastreie todas as negociações internacionais, é algo que se constrói ao longo de muito tempo e precisa de muita estabilidade. Isso não é o que a gente vê nos países da União Europeia, mas enfim, vamos ver para onde caminha essa disputa política, de qual moeda de fato vai continuar sendo a que ordena e que possibilita todas as negociações internacionais. Por enquanto, o dólar continua como forte favorito nessa disputa. E na escalada da sua guerra contra as universidades americanas, Donald Trump anunciou que aqueles 3 bilhões que haviam sido retidos do repasse para a Universidade de Harvard, ou seja, a universidade mais antiga dos Estados Unidos, sejam direcionados para escolas técnicas ao longo do país. É isso mesmo. É tirar dinheiro da universidade, que geralmente é utilizado para algumas pesquisas, para formar mão de obra técnica. Isso vai muito ao encontro justamente do plano de Donald Trump de reindustrializar os Estados Unidos. Lembrando que a indústria utiliza muito mais mão de obra técnica especializada do que mão de obra formada em ensino superior. É justamente esse o objetivo dele: voltar a capacitar os americanos para o trabalho técnico dentro de indústrias e assim possibilitar a industrialização dos Estados Unidos. É algo que está sendo discutido juridicamente. A gente precisa lembrar que Harvard entrou com uma petição, com uma ação judicial contra o governo americano, tentando bloquear justamente o impedimento desse repasse desse valor, alegando que são valores utilizados ali em pesquisas biomédicas, junto com o Instituto Nacional de Saúde, mas vamos entender os desdobramentos. Mas tudo mostra e sinaliza que, de fato, Donald Trump está muito empenhado no projeto de reindustrialização dos Estados Unidos, nesse movimento agora, inclusive fortalecendo a educação técnica, o que demonstra que os próximos anos, de fato, serão de grande desenvolvimento aqui dentro dos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que na sexta-feira passada ele já ameaçou as empresas Big Techs de 25% caso eles não, ou seja, de tarifa de importação de produtos, caso eles de fato não apresentem planos reais de trazer as suas fábricas para dentro do território americano. Vamos ver como que vai se desdobrar isso nos próximos dias, mas de fato Donald Trump está fazendo de tudo para trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. Esse foi mais um Giro de Notícias do seu Hub TNT, seu canal, que vai trazer todos os dias informações mais coerentes e claras para vocês sobre os Estados Unidos. Muito obrigado pela sua visita mais uma vez. Até a próxima.